Olá, eu sou Daniela Rosa, sou socióloga, doula e educadora perinatal na cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui no curso, nessa formação dos sentidos do nascer, participando e podendo trazer um pouquinho de parte das reflexões que eu tenho feito a respeito do campo da perinatalidade e das suas intersecções com as nossas relações raciais. O que eu vou falar aqui hoje tem uma proximidade bastante grande com considerações que eu já vi outras professoras, outras instrutoras, outras mestras se referindo aqui mesmo no curso dos sentidos do nascer. E nesse sentido, eu cito aqui dois momentos que me chamaram a atenção. Primeiro foi a expressão que a professora, nossa mestra, Daphne Hartner, usou quando ela chama atenção para a necessidade de pensarmos também na nossa saúde social. E um outro momento que me pareceu muito, que me aproximou muito, que se aproximou muito da reflexão que eu quero trazer aqui, foi quando a professora Simone Diniz menciona o que ela chamou de perguntas norteadoras. E aí, eu tenho uma pergunta norteadora aqui para esse nosso momento, que é a seguinte: de que forma mulheres negras atravessam a perinatalidade? Talvez o começo dessa conversa tenha que dar conta de uma questão um pouquinho anterior. Por que é importante falar a respeito disso? Nos últimos anos, o Brasil avançou numa perspectiva que teve grande dificuldade de ser construída, que foi a perspectiva de que, sim, nós precisamos nos reconhecer e o fizemos como um país racista. Reconhecermos-nos como um país racista foi um processo longo, que exigiu muito das nossas ciências humanas e principalmente da militância dos movimentos sociais negros ao longo de boa parte do século XX. Reconhecer que o racismo foi estruturador das nossas relações sociais, estruturou as nossas relações institucionais e modulou o olhar e a expectativa de toda uma sociedade em relação a essa parcela tão significativa da população, foi um processo que se deu ao longo de algumas décadas. Então, a gente já avançou, digamos que nesse ponto. Todo mundo hoje repete essa frase: estamos num país racista. Mas aqui, e aí eu chamo uma fala do grande geógrafo Milton Santos, que ele tem um texto cujo título É preciso ir além da constatação. E nesse texto, Milton Santos vai, a partir de uma escrita muito convidativa, nos levar a essa reflexão. Ok, constatamos. E o que é que a gente faz com isso? Voltando para a nossa pergunta norteadora, então, de que forma mulheres negras atravessam a perinatalidade, e pensando na pergunta anterior, que é por que é importante falar disso? Justamente por conta do cenário em que isso se dá, por conta da forma como, e aí a gente tem acesso a esses dados anualmente, ou pelo menos de tempos em tempos, da forma como pessoas negras atravessam as suas mais variadas experiências. E, infelizmente, na perinatalidade não é diferente. Aqui não se trata de pensar única e exclusivamente no racismo como um ato, ou seja, aqueles atos que a gente vê viralizando nas redes sociais, né? As pessoas que vão ser expostas ali e que sim, tem que ter seu gesto realmente coibido, mas que vão ser expostas por conta de uma fala extremamente racista, por conta de uma agressão extremamente racista. Aqui nós estamos olhando para a dimensão estrutural do racismo, aquela que determina que quando a gente olhe para um grupo, né, para um conjunto de dados, por exemplo, de dados epidemiológicos, e a gente identifique racialmente os grupos no interior desse conjunto de dados, a gente vai ter um desnível muito significativo da experiência quando se trata de mulheres pretas e pardas. Estou aqui recuperando as categorias utilizadas pelo IBGE e reconhecendo esse grupo como sendo o grupo que forma o grupo de população negra no Brasil.
a experiência de mulheres pretas e pardas e em relação à experiência de mulheres brancas, as pretas e pardas e indígenas também. Eu trouxe aqui, e vou compartilhar com vocês, bem rapidinho, um material que eu preparei. Começando aqui com essa consideração. A experiência de pessoas negras na sociedade brasileira é constantemente atravessada e influenciada pelo racismo e pela discriminação. E no período gravídico puerperal, isso não é diferente, embora reconhecer seja um dos nossos grandes desafios. Em seguida, eu recupero aqui, muito rapidamente, e convido vocês a assistir a esse vídeo, em que Silvio de Almeida, um jurista, filósofo, estudioso das relações raciais, ele traz uma das citações a partir da análise daquilo que ele chama de racismo estrutural, né, do conceito do nosso racismo estrutural. E ele diz o seguinte, que todo racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato, é um processo em que condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Ora, se eu estou falando de um processo que vai reproduzir condições de subalternidade, eu estou falando de um processo que está infiltrado em todas as nossas relações, também na atenção em saúde. Uma coisa que tem acontecido com certa frequência comigo, tanto quando eu estou dando curso de Douglas, ou quando eu estou palestrando e dando formação para algum grupo profissional ligado à área de saúde, é que algumas mulheres se reconhecem como tendo sido vítimas de racismo durante a atenção, durante os seus partos, durante o momento em que estavam dando à luz seus bebês. E isso é um momento bastante doloroso de reconhecer que sim, realmente, aquilo que a gente vai olhar em termos das evidências e dos dados está muito presente e reproduzido na vida das mulheres com as quais a gente se relaciona. São poucas as pesquisas que focou nas influências da raça e da cor naquilo que se refere à experiência de gestação e parto no Brasil. Mas tem uma pesquisa que também já foi citada aqui nessa formação dos sentidos do nascer, que é o inquérito, pesquisa Nascer no Brasil, uma pesquisa nacional sobre parto e nascimento. Essa pesquisa foi conduzida entre os anos de 2011 e 2012 e produziu uma quantidade de dados muito expressiva e significativa para a gente pensar como é que se dão os nascimentos no nosso país. Quase 24 mil mulheres tiveram os seus prontuários analisados em função de algumas perguntas norteadoras, de algumas questões que foram elaboradas para a pesquisa. Em seguida, um grupo de pesquisadoras e pesquisadores se reuniu para estratificar esses dados, para olhar para esses números e dali recortar o grupo de pessoas pretas, pardas, indígenas, brancas e perceber, aí sim, de que forma essas mulheres experimentavam a vivência da perinatalidade. Os dados estão apresentados no texto chamado Acordador, que eu também recomendo fortemente que vocês conheçam. Acordador, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil, publicado nos Cadernos de Saúde Pública, 2017. Esse texto, e aí eu recortei aqui alguns pontos interessantes para a gente fazer essa rápida conversa aqui. Ele fez uma análise comparativa de puérperas pretas versus brancas, o que gerou uma subamostra de 6.689 mulheres. Nesse caso, constatou-se que as puérperas de cor preta possuíram maior risco de terem um pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhante e peregrinação para o parto. E aí vocês têm os números descritos aí e o que está muito mais destrinchado também no texto. Nós temos aqui algumas leis, inclusive, sendo infringidas, como a gente percebe em relação à lei do acompanhante. Uma lei que
existe desde 2015 e que segue sendo violada e que tem no relato de mulheres pretas um alto índice de violação, além da falta de vinculação para a maternidade e a peregrinação para o parto, que consiste em nada mais do que mulheres que estão em trabalho de parto saem em busca de um local para dar à luz e não são admitidas nas instituições. Né? Tem dificuldade de achar uma instituição para dar à luz, o que acaba gerando, em algumas situações, aquelas matérias que a gente vê na imprensa, né, de pessoas que acabaram completando o seu trabalho de parto no transporte público, na rua, enfim, em situações extremas nesse nível. As mulheres pretas também, na análise comparativa, a partir dos dados, receberam menos orientação durante o pré-natal, sobre o início do trabalho de parto e sobre possíveis complicações na gravidez. Se você está aqui, muito provavelmente você é uma pessoa interessada em pensar no parto como um evento fisiológico. E para que esse evento fisiológico se dê da maneira mais adequada possível, é fundamental que a pessoa gestante receba orientações para saber o que está acontecendo, para entender que processos o seu corpo poderá vivenciar quando efetivamente em trabalho de parto. Por isso que eu destaco a importância de imaginar que, entre as pretas, a maioria relata ter recebido menos orientação. Apesar de terem menor chance para uma cesariana e de intervenções dolorosas no parto vaginal, como a episiotomia e o uso de ocitocina em comparação às brancas, as mulheres pretas receberam menos anestesia local quando a episiotomia foi realizada. Aqui eu costumo dizer que a gente tem uma situação em que a gente tem que ver o avesso da trama. Num primeiro momento, né, a gente olha e pensa no seguinte: bom, mulheres pretas têm menos chances de intervenções dolorosas, que é, em última instância, um ponto que muitas de nós, trabalhadoras da perinatalidade, desejamos chegar, que as intervenções desnecessárias não sejam impostas às pessoas em trabalho de parto. Acontece que quando eu olho para o contexto de atenção obstétrica no Brasil, um contexto que é profundamente intervencionista, e eu tenho um grupo que relata ter sofrido menos intervenções, eu estou falando também da ausência de atenção e cuidado para um determinado grupo. E nesse caso, esse grupo é formado por mulheres pretas. A comparação entre puérperas pardas e brancas resultou numa subamostra, né, coincidentemente em números idênticos, né, 6.659 de cada um dos grupos, e também indicaram maior risco de terem um pré-natal inadequado, novamente a ausência de acompanhante. Novamente, foi menor o risco para uma cesariana e para a realização de episiotomia e o uso de ocitocina. Mas e também apresentam, no caso das puérperas pardas, maior chance de nascimento pós-termo em relação ao nascimento do termo completo, em comparação às mulheres brancas. Aqui, novamente, a gente tem talvez mais uma ausência de cuidado do que uma crença na fisiologia do nascimento, que é o que seria o ideal até diante de um dado como esse. O texto nos conduz para uma conclusão que é passível de muitas reflexões, porque foi identificado um gradiente de cuidado menos satisfatório para mais satisfatório entre pretas, pardas e brancas, para a maioria dos indicadores avaliados, evidenciando aspectos do funcionamento cotidiano dos serviços de saúde que resultam em benefícios e oportunidades diferenciadas segundo raça e cor, com prejuízo para as de cor mais escura. A conclusão a que chega o texto lança luz para um fato que já está decodificado e observado em várias outras relações da sociedade brasileira. Mas ao lançar luz, né, a partir de dados, a partir das evidências coletadas, né,
e quão importante são as evidências no nosso campo de atuação, a partir desses dados, nos convoca a pensar que sim, apesar de termos sido formados e formadas numa sociedade que sempre tentou nos fazer acreditar numa pretensa igualdade, né, de tratamento, numa pretensa igualdade, a gente está diante, sim, de desfechos desfavoráveis em função das diferenças raciais. Aqui é importante observar, e eu falo isso com bastante frequência, né, quando converso com profissionais de saúde, que eu não estou aqui, e aí recuperando a citação que fiz aqui do professor Silvio de Almeida, buscando o ato racista em si. Seria muito mais fácil se a gente identificasse nos serviços o ato racista, né? Quem é a profissional, quem é a pessoa, quem é o profissional que de alguma maneira está sendo racista. É relativamente fácil, porque essa pessoa ela pode ser retirada da atenção, ela pode ser retirada do atendimento e supostamente isso chegaria a um fim. Não é disso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando do racismo enquanto um atravessamento, enquanto um determinante em saúde. E é determinante não só quando a gente vai falar sobre a perinatalidade. O contexto do Covid-19, o contexto da pandemia do Covid-19, também evidenciou o quanto as nossas diferenças socioeconômicas, alimentadas pela estrutura racista da sociedade brasileira, também teve reflexos nos desfechos desfavoráveis de mulheres grávidas na crise do Covid. Então, mortes por Covid-19, essa é uma matéria ainda do ano passado, mas são o dobro entre mulheres grávidas pretas em relação a brancas no Brasil. O estudo mostrou que entre as mulheres brancas grávidas com Covid-19, a chance de morrer da doença foi de 8,9%. Entre as pretas, a probabilidade chegou a 17%, quase o dobro. Eu tenho aqui mais um indício, mais um dado de que a nossa saúde social, ela é fundamental para que a gente consiga ter dados epidemiológicos que deponha a favor da nossa igualdade de direitos e de acesso, que deponha a favor da equidade. Dito isso, e apresentado aqui esses dados apenas dessa primeira pesquisa, e que depois vocês terão acesso a outros textos, outras análises, para iluminar um pouco esse campo do pensamento relacionado à área da saúde, o grande objetivo desse nosso rápido momento aqui era justamente criar um alerta, um movimento de alerta para a gente pensar que sim, nós temos grandes avanços, principalmente anteriores a esses 3 últimos anos de desmonte, infelizmente, de boa parte das políticas públicas que atendiam de forma mais integral a população em situação de vulnerabilidade. Nós temos, sim, grandes avanços anteriores a esse período, mas nós ainda precisamos questionar principalmente a nossa formação profissional. Uma formação que ainda não contempla de forma profunda aquilo que a gente vai definir, que eu vou citar aqui novamente, como sendo a nossa saúde social. E a saúde social, ela é atravessada por grandes e importantes pautas caras às ciências humanas e que precisam também estar presentes na nossa área de atenção. O racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTQI, a mais-fobia, tudo isso que vai determinando o trânsito desses corpos no tipo de atenção que recebe. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu sou grata pela escuta e seguiremos refletindo e conversando, espero que em prol da construção de uma atenção obstétrica a mais respeitosa possível.